Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Licitações do Zero. Nas aulas anteriores a gente falou sobre o que é uma licitação pública, do porquê que ela existe, onde que a gente pode encontrar essas oportunidades e como que podemos começar a pesquisar os editais que estão abertos. Agora a gente chega em uma das aulas que eu considero uma das mais importantes do nosso curso, que é como ler um edital sem se perder. E eu quero começar com uma frase que você pode e precisa guardar, você deve, né? E eu tenho falado isso em diversas aulas. O edital é a regra do jogo, ou seja, o edital é aquilo que vai reger tudo que a gente deve seguir na licitação. Então, se você quer participar de uma licitação com segurança, não existe um caminho mais importante do que aprender e entender sobre o edital, porque é no edital que estão as principais informações sobre a contratação. O que o órgão quer contratar, que é o objeto, quem pode participar, quais são os documentos que são exigidos na habilitação, qual será o prazo, como vai ser o julgamento, o critério de julgamento dessa proposta, quais são as obrigações da empresa vencedora e também quais são os riscos que ela mesma precisa observar. E muita empresa perde a licitação porque não tem a capacidade, porque não tem um bom produto, não tem uma boa entrega, um bom serviço. Não é por isso. É o que você pensa, é o que tua empresa pensa quando perde uma licitação, não é por isso. Você perde às vezes porque você não leu o edital com atenção, você não leu o edital da forma correta. Então, às vezes você perde porque não percebeu um documento que era obrigatório, que você deveria anexar, incluir ele dentro do seu documento de habilitação, porque você não viu um prazo correto que deveria ser seguido e você acabou perdendo, porque você deixou de analisar um anexo, ou seja, uma declaração que acabou faltando que estava no anexo e você não preencheu, você não entregou, porque você olhou apenas o valor estimado e esqueceu de olhar as obrigações contratuais, isso também acaba te fazendo perder uma licitação. Então, por isso, nessa aula, eu quero mostrar para vocês um caminho simples para começar a ler um edital com mais clareza, que você tenha uma visão mais clara do que você precisa ler sobre o edital, porque você não precisa decorar tudo de uma vez no edital, mas você precisa saber o que olhar e onde olhar primeiro, tá? Então, quem não lê o edital, ele entra na disputa no escuro, no escuro mesmo. Se você pegar e só ir selecionando objeto e não ler o edital por completo, você vai entrar no escuro, porque quando você abre um edital pela primeira vez, ele pode parecer grande, porque ele é muito técnico e às vezes ele pode até te intimidar no que você está lendo conforme você começa. Porque alguns editais têm 20, 30 páginas, outros têm 50, 100 ou mais, dependendo dos anexos da complexidade da contratação que está sendo feita. Mas o grande segredo mesmo não é tentar entender tudo de uma vez. É você fazer um plano e uma leitura estratégica, tá? Então eu gosto de dividir essa leitura, como vocês podem estar acompanhando nos slides aí do material didático, em três momentos. Que o primeiro é uma leitura de identificação, é como você estiver fazendo uma prova, você estiver prestando concurso e você tem um texto, você primeiro faz uma leitura de identificação para depois aprofundar mais, né? O segundo é uma leitura de viabilidade e terceiro, uma leitura de risco desse edital. Na leitura de identificação, você vai ter que entender o básico, que é quem está contratando, o que está sendo contratado, quando será a sessão e onde a proposta deve ser enviada, que é o que a gente falou na outra aula, que é prestar muita atenção em qual sistema, qual programa deverá ser enviada a proposta. Na leitura de viabilidade, você tem que entender se a tua empresa pode participar. São os documentos que são exigidos, os atestados que são necessários, se a tua empresa tem todos eles, o critério de julgamento se a tua empresa vai realmente poder participar desse edital e se você consegue, principalmente, atender ao objeto que está sendo contratado. E por último, na leitura de risco, aí você vai ter que fazer uma análise mais minuciosa, com mais cuidado das obrigações, dos prazos de execução, das sanções, condições de pagamento e o principal são os dois últimos que eu vou falar agora. É a minuta do contrato e os anexos do edital. Os anexos do edital às vezes trazem toda a base da contratação, tá bom? Então essa divisão ela vai ajudar muito você que está começando, você que é iniciante, porque ele evita aquela sensação de estar perdido dentro de um documento muito grande. Você começa a ler e se perder cada vez mais, tá? Então a gente começa pela primeira etapa, que é a leitura de identificação. Ou seja, você vai abrir um edital. Procura logo, já no início, algumas informações que são básicas, tá? Procura já de cara ali o órgão responsável
pela licitação. Eu coloquei para vocês também aí no material didático um edital para vocês analisarem e vocês terem já como base dessa aula, tá? Então vocês vão procurar nesse edital qual que é o órgão. Vocês podem inclusive imprimir, já destacar com a caneta marca-texto, destaca qual que é o órgão responsável por essa licitação. Aí você pensa, quem que está contratando? É uma prefeitura? É um ministério? Uma secretaria estadual? Uma autarquia? Câmara municipal? Empresa pública? Diversos que podem contratar. Depois você vê o número da licitação e a modalidade, destaca também, porque isso é importante até para os próximos documentos que você vai criar, tá bom? Esse edital ele pode ser um pregão, pode ser uma concorrência, pode ser um concurso, leilão, diálogo competitivo, entre outros procedimentos que estão previstos na nossa legislação, tá bom? Em seguida, nesse edital, você vai procurar o objeto que está sendo contratado, porque é isso que o órgão que fez esse edital está querendo contratar. Essa talvez seja uma das informações mais importantes do edital, porque o objeto responde à pergunta: o que a administração quer comprar ou contratar? Você vai fazer a leitura desse objeto e vai conseguir destacar e estipular o que o órgão público está contratando. Isso a tua empresa vai poder participar, tá? Porque pode ser, por exemplo, uma contratação de uma empresa de limpeza, compra de equipamentos, obras, serviços, entre diversos outros objetos que se tenha, que se possa contratar, entre muitos exemplos, tá? E aí vai um cuidado. Você não pode de maneira nenhuma ler o objeto de forma superficial. Você precisa interpretar também o que o objeto está te falando do que está sendo contratado, porque às vezes o objeto pode parecer muito simples, mas os detalhes mesmo estão ali no termo de referência, na planilha de custo, no projeto básico, nos demais anexos. Então você tem que ter muito cuidado para interpretar esse edital, porque às vezes no próprio edital ele está somente ali o descritivo rápido do objeto e o restante está nos outros documentos. Então, quando você lê esse edital, você já anota. Quando você lê o objeto, perdão, você já anota. Preciso olhar os anexos para entender o tamanho real da contratação. Isso é essencial. No slide 3, que vocês têm à disposição no material didático, a gente fala sobre essa questão da identificação, tá? Então, vocês podem tanto usar o material didático como usar esse edital que vocês têm à disposição para treinar o destaque desses pontos importantes, tá? Depois do objeto, você vai procurar aí a data da sessão pública ou o prazo final para o envio da proposta. Esse ponto é importantíssimo, porque não adianta você encontrar uma licitação interessante se o prazo está muito próximo e você não consegue analisar tudo com responsabilidade e com cuidado para participar dessa contratação, tá? Por exemplo, se a sessão é amanhã e você nunca acessou a plataforma, não fez cadastro, não organizou documentos, não analisou os anexos minuciosamente, então não é de forma alguma uma boa oportunidade para você começar. Você não pode entrar, porque licitação ela exige prazo, exige preparação, exige calma para análise de toda a documentação. Então, sempre que encontrar uma oportunidade, você deve olhar imediatamente data e horário da sessão e verificar aonde que essa disputa será disputada. Por exemplo, vai ser no Compras.gov, vai ser numa plataforma privada, no portal do município, sessão presencial, que embora esteja em desuso, mas ainda temos, em sistema próprio. Então isso é muito importante que vocês busquem e destaquem isso juntamente com o prazo, porque o detalhe é importante dessa questão do cadastro prévio que vocês podem ter de fazer dentro de um sistema, de uma plataforma que seja diferente da que vocês já usem. Porque às vezes envolve um credenciamento, um pedido de senha, uma assinatura digital do documento que vocês têm que encaminhar, uma validação do próprio portal, o envio antecipado da proposta. Diversos são os pontos que vocês devem analisar. Então, um erro muito comum é deixar para acessar o sistema no último dia. Então, posso garantir para vocês que não vai dar certo, que vocês vão ter diversos problemas e vai ser um estresse desnecessário que vocês vão ter de não ter tido um planejamento estratégico para poder participar. Tá bom? Porque nesse entrar em cima da hora, vocês descobrem às vezes que a empresa não tem o cadastro, que a senha está fora, você não está conseguindo recuperar, a plataforma exige validação, então isso pode prejudicar muito vocês. Então vocês têm de colocar isso como uma estratégia para vocês trabalharem. Tá bom? Então agora, pessoal, depois de identificar o básico, a gente vai para a segunda etapa, que é a leitura da viabilidade. Porque aí a pergunta muda. Tá? Você não está mais perguntando o que é essa licitação. Agora você está perguntando, minha empresa, ou a empresa que eu represento, a empresa que eu presto uma consultoria, ela pode realmente participar dessa licitação, dessa contratação? E para responder isso, você precisa olhar alguns pontos que são
importantíssimos, tá? O primeiro é o critério de julgamento, porque o edital ele deve informar com clareza como que a administração vai escolher a proposta vencedora para a assinatura desse contrato. Ela pode ser o menor preço, o maior desconto, técnica e preço, melhor técnica, maior lance, entre outros critérios que a nossa legislação ela permite que seja feito, tá? Então, para quem está começando, a pergunta principal que vocês devem mentalizar sempre na leitura de um edital, na busca de uma oportunidade essa disputa ela vai ser decidida basicamente pelo preço ou vai ter uma avaliação técnica envolvida? Porque isso muda completamente a preparação que vocês devem fazer, tá? Porque uma disputa de menor preço, o foco vai ser muito ligado à formação da proposta e à capacidade de oferecer um preço competitivo e viável da prestação de serviço que vocês estão interessados em fazer, tá? Em uma licitação de técnica e preço, por exemplo, a empresa precisa se preocupar também com a pontuação técnica, ou seja, aqueles atestados, a experiência, a metodologia, a equipe, o portfólio dos serviços que vocês já prestaram, entre outros critérios que estarão previstos no edital. Então tem que ter muita atenção. Não tente adivinhar critério. O critério ele está no edital. Então, antes de preparar a proposta, você deve entender muito bem como que a proposta será julgada. Depois disso, você precisa olhar a habilitação, porque a habilitação é a parte em que o edital informa quais vão ser os documentos e que a empresa vai precisar apresentar para demonstrar que está regular e que tem condições de executar o contrato objeto do edital, tá? Então aqui eles entram documentos jurídicos, fiscais, trabalhistas, econômico-financeiros e os documentos técnicos da comprovação da capacidade da empresa. Por exemplo, vai pedir um contrato social, um cartão CNPJ, que é o CNPJ, né, que envolve toda a parte da empresa, certidões de regularidade, FGTS, regularidade trabalhista, o balanço patrimonial, porque muitas contratações pedem essa comprovação do balanço patrimonial, os atestados e as declarações que são solicitadas dentro do edital e os seus anexos, tá? Então o ponto mais importante para quem está começando é entender que não basta ter preço. Não adianta você somente ir lá e baixar o preço, porque você pode apresentar o menor preço da disputa, jogar lá embaixo a licitação e se sagrar vencedora do preço. Mas se você não comprovar a habilitação, você pode perder uma licitação que você lutou, ganhou, disputou, mas perdeu por falta de atenção e de estratégia. Então, por isso, sempre que abrir um edital, procura a seção da habilitação, dos documentos de habilitação, ou algo semelhante, e leia com muita, mas muita atenção. Dentro da habilitação, um dos pontos mais sensíveis, e mais sensíveis mesmo, de maior inabilitação nas licitações, é a qualificação técnica. Tá? Porque é aqui que o edital ele pode exigir atestados de capacidade técnica, registros de conselho profissional, equipe mínima, profissional responsável, CAT, ART, RRT, entre outros documentos, dependendo do objeto, que são objetos que são muito específicos. Então, para o iniciante, esse é um ponto de alerta, tá? É um ponto de alerta para a tua organização, porque se o edital ele exige um atestado que a empresa não possui, você precisa avaliar muito, mas com muito cuidado, se consegue ou não participar. Tá bom? Porque às vezes você não consegue nem justificar em tese de recurso a falta desse atestado. Então não adianta você pensar, eu vou participar, depois eu resolvo, eles vão abrir uma diligência, isso e aquilo. Não. Licitação tem prazo, a gente já falou diversas vezes aqui, licitação tem regra. O edital é a regra do jogo. Então se o documento é exigido e você não consegue comprovar, isso vai gerar com toda certeza a tua inabilitação. Então, qualificação técnica deve ser lida com uma atenção redobrada, porque qualquer documento que faltar ali, às vezes você não vai nem ter tempo para ajustar através da diligência, então você tem que ter uma atenção redobrada. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai para uma outra parte fundamental mesmo, que é a queridinha de todos, né? A proposta. O edital, ele vai trazer claramente como que a proposta deve ser apresentada, tá bom? Então, pode exigir que a proposta seja apresentada em sistema, uma proposta escrita, pode exigir planilha de custo, composição de preço, percentual de desconto, a proposta técnica, tá bom? Muito usada na questão de comunicação, tá? Vai ter uma proposta comercial, que normalmente também já vem o modelo dentro do edital, e pode ter anexos específicos que são solicitados. Então, o cuidado é não improvisar,
A empresa não deve improvisar, ela tem que ler exatamente o formato que está sendo exigido para a apresentação dessa proposta, tá? Então, como eu falei, veja se existe um modelo de proposta. 99% dos editais, eles oferecem já um modelo para que você siga, então não tente criar a tua proposta, siga o modelo que está nesse edital, vê o formato de assinatura que o edital exige. Às vezes ele pede uma assinatura digital e você quer assinar na caneta, às vezes não é válido, tá? Vê se você precisa preencher alguma planilha, uma planilha de custo, uma planilha do BDI para que você possa apresentar. Tem que ver se tem campos obrigatórios, tá, a serem quando é em sistema que você tem que preencher, e precisa ver se o valor deve ser apresentado por item, por lote global ou por percentual. Ou seja, veja o tanto de atenção que você deve ter na elaboração e no preenchimento de uma proposta. Só na parte de você apresentar o valor, você já está vendo que pode ter por item, por lote global ou propriamente por percentual unitário. Então, muitas desclassificações elas acontecem por erro formal simples, um erro simples de falta de atenção. Como, por exemplo, preencher o valor no local errado, esquecer um anexo, deixar um campo em branco. Acontece muito isso, peguei muito caso já, que você deixa um campo em branco, a empresa deixou campo em branco, que deveria ser preenchido, que era obrigatório. Alterar uma planilha indevidamente ou não observar o formato que é exigido, que o edital, que é a regra do jogo, está falando que tem que ser e a empresa não obedece. Então, por isso, antes de enviar qualquer proposta, leia, releia 10 vezes se for preciso, para ver se ela está adequada de acordo com o edital. Depois da proposta, você vê, é uma escala que a gente está fazendo aqui, né? O edital ele é gigantesco. Depois da proposta, você tem que olhar os anexos. Os anexos escondem, não é que eles escondem, porque tá ali posto, né? Mas tem muita coisa que tá nos anexos do edital, tá? Então esse é um dos maiores erros que quem está começando acaba cometendo, tá? Porque ela vai lá, lê apenas o edital, baixa o edital e esquece de ler, acompanhar e analisar cada anexo que está no edital. Porque muitas informações que são decisivas e importantes, elas estão no termo de referência, no projeto básico, na minuta do contrato, planilha orçamentária, o estudo técnico preliminar, que é o ETP, na matriz de risco, modelo de proposta, diversos. Anexos são diversos. Tá? O termo de referência, por exemplo, ele costuma detalhar o objeto, a forma de execução, os prazos, a quantidade, as obrigações que a contratada vai ter depois, critério de medição, entre outros. A minuta do contrato ela vai trazer as condições que a empresa vai ter que cumprir depois de vencer, né? Porque não basta vencer, você tem que cumprir suas obrigações. A planilha ela pode revelar os custos, os itens, as quantidades, composição do objeto para que você entenda e possa formular a tua proposta. Então nunca analise uma licitação apenas pelo edital principal. Leia sempre, busque. Não tá localizando, busca, continua buscando, porque sempre vai ter um anexo que é importante que você tem que seguir. Tá certo, pessoal? Então agora a gente tem que acabar, né, dando uma acelerada na aula, porque senão a gente vai ficar 40, 50 minutos aqui conversando e a gente precisa realmente que vocês tenham a objetividade no entendimento do assunto, tá? A gente vai entrar na terceira etapa, que é o quê? A leitura de risco. Leitura de risco, ou seja, a gente já viu a questão do edital, já viu a questão dos anexos, agora a gente vai analisar o risco desse edital que eu estou querendo participar. Tá? Porque depois de entender o objeto, entender o prazo, os documentos da proposta, você precisa avaliar se o contrato realmente é seguro para a sua realidade, para a realidade da sua empresa, para a realidade da empresa que você presta uma consultoria. E aqui entram algumas perguntas que a gente deve anotar, que a gente deve se fazer e ficar respondendo enquanto está fazendo a análise do edital, tá? Qual que é o prazo de execução? Onde que o serviço vai ser prestado? Tem exigência de uma equipe presencial ou eu posso subcontratar alguém lá, ou eu não preciso estar presente diretamente lá? Tem deslocamento, tem fornecimento de material, tem garantia contratual, como que vai ser o pagamento? O pagamento depende do ateste, tem medição mensal, quais são as multas, as obrigações? Então, são diversas as perguntas que você tem que se fazer enquanto está analisando o risco. Ou seja, sempre que você está lendo, você vai anotando. Ah, viu o objeto, tá, esse objeto, quais isso que eu tenho? As obrigações, essas obrigações. Tem sanção administrativa? Como que vai ser se eu não cumprir um prazo? Então você tem que fazer essas perguntas porque a empresa, ela não deve olhar apenas o momento da disputa. Ela não deve. Ela precisa olhar a execução, ela precisa olhar o pós-disputa. Porque você vencer a licitação, ele é só o começo.
é literalmente só o começo. O restante é gigantesco que vem depois, porque depois da vitória vem o contrato, e o contrato público ele deve ser executado com muita responsabilidade para que você não venha a ser sancionado futuramente e não possa participar de outras licitações. Tá bom, pessoal? Outro ponto importante é verificar se existe algo no edital que fique confuso, que pareça contraditório, que pareça excessivo, tá? Por exemplo, uma exigência documental, perdão, pessoal, que não parece ter relação com o objeto. Ou seja, está exigindo alguma coisa que não está muito de acordo com o objeto que está sendo contratado, que você entende do objeto, você vê, não, isso aqui não está muito de acordo. Um prazo que seja impossível de cumprir, tá bom? Uma qualificação técnica muito restritiva, porque aí está sendo talvez aquele edital foi construído com restrições e que somente algumas empresas possam atender, tá bom, pessoal? Uma divergência entre o edital e o termo de referência, uma planilha com erro, que vocês façam uma análise técnica e entendam, não, essa planilha está errada, uma condição de pagamento que esteja pouco clara, tá? Então, nesses casos, a empresa ela pode avaliar algumas possibilidades. A primeira é de pedir apresentar, perdão, um pedido de esclarecimento. Tá? Muitos, diversos editais, ultimamente, têm recebido vários pedidos de esclarecimento. Inclusive, alguns colegas vêm e me perguntam, Lua, por que tem muito edital recebendo pedido de esclarecimento robusto, pedido de situações mais graves, que é um pedido de impugnação e tudo mais? Eu digo, porque propriamente quem está construindo o edital também não está devidamente capacitado, e não por falta de vontade, mas por falta de tempo para uma capacitação, tá? Então você pode pedir esse pedido de esclarecimento, colocar as suas dúvidas que a administração pública vai ter que te responder e te esclarecer essas questões, e num caso mais grave, onde você veja, não, isso está errado e não foi resolvido, porque no pedido de esclarecimento pode haver a republicação do edital, né? Aí, se não for resolvido, você achando que deve se questionar mais uma vez isso, aí você entra com um pedido de impugnação do edital. Mas, assim, esse não é o foco da nossa aula. O mais importante é que você saiba identificar as dúvidas e identificar as consistências para que você possa dirimir essas dúvidas com a administração pública. Porque quando algo não está claro, não está específico, não ignora. Anota, marca e pergunta. Pergunte para o órgão que está contratando e, em caso for necessário, você não é um consultor, você é o proprietário da empresa ou alguém que trabalha na administração da empresa, busque um apoio técnico, porque o pior caminho é participar com dúvida, tá, sobre uma exigência importante, porque às vezes tu ficou com receio de perguntar e essa tua dúvida é a que te eliminou, é a que te desclassificou da licitação que você pretendia participar e que muitas vezes você tinha uma condição técnica e uma condição de disputa de preço para ganhar. Tá bom, pessoal? Agora eu quero apresentar para vocês um método muito simples para ler edital. No começo vocês vão dizer, nada é simples, né? Mas ele é simples mesmo, tá? Sempre que você baixar um edital, você vai fazer uma ficha de análise, tá? Você vai colocar os seguintes campos. Órgão, eu vou colocar na tela para vocês, tá? Órgão, o número da licitação, o objeto, o valor estimado, a data da sessão, a plataforma, a gente está sempre batendo nessa questão da plataforma, tá? O critério de julgamento, os documentos exigidos, a exigência técnica, prazo de execução, obrigações e os riscos. E aí parece comprido, né? Você vai fazer uma baita de uma tabela do Excel aí, tá? Mas aí você vai no final poder dizer, não, esse edital eu vou participar, esse edital eu vou apenas acompanhar para entender como que foi a disputa, e esse eu vou descartar, eu não tenho como participar. Você vai ter isso fixo, você vai usar pro resto da tua vida em licitação esse material, tá? Porque essa ficha evita que você depende da própria memória, porque às vezes a gente está com tanto trabalho que a gente acaba esquecendo, passando de algum ponto. Ali você já vai ter o teu checklist. Teu checklist é importantíssimo no teu planejamento estratégico para participar de uma licitação e comparar, inclusive, as oportunidades, tá? Às vezes tem uma licitação no Rio Grande do Sul, uma licitação no Rio de Janeiro, outra lá no Pará, e você vai poder comparar elas e entender qual que é melhor, tá? Mas isso com o tempo você começa a perceber quais são os editais que fazem sentido e quais editais que vão ser descartados já de cara. Não, esse aqui não é para mim, não, esse aqui eu domino, esse aqui eu vou para cima. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que a parte de organização é o mais importante, tá? Vocês têm à disposição de vocês também aí uma ficha de checklist, diferente do Excel.
é só uma ficha de checklist que você pode marcar. Esse é um exemplo de um checklist de engenharia, tá bom? E vocês podem estar vendo aí que é só você ir marcando os documentos que você já tem, tá? Principalmente para habilitação, isso é extremamente importante. Aí vocês estão vendo a parte de habilitação, você vai marcando cada documento que você já tem e depois você vai criando abas para usar naquele que o edital específico está exigindo, que às vezes tem documentações que são exigidas de forma distintas. Pessoal, para encerrar essa aula, vamos dar uma recapitulada, tá? Quando você vai abrir um edital, não tenta ler tudo de forma desorganizada, tá? Siga um método. Primeiro você vai identificar quem está contratando, o que está contratando, quando será a sessão e onde vai ser feita essa disputa, tá? Segundo, recapitulando, você vai avaliar a viabilidade, os documentos, a habilitação, qualificação técnica, critério de julgamento e a proposta que deve ser elaborada. Terceiro, você vai lá e vai avaliar os riscos. Quais são os anexos, as obrigações, como vai ser a execução, o pagamento, as sanções, prazos e também as condições contratuais, tá bom? Se você seguir esse caminho, a leitura do edital ela vai deixar de ser um obstáculo na tua vida e vai passar a ser uma ferramenta de decisão. Vai ser o poder de decisão se você vai participar, tá? Porque o edital ele não serve apenas para dizer como vai participar, mas ele serve para ajudar você a decidir se você deve ou não participar dessa oportunidade. Essa é a mentalidade correta, a mentalidade que você deve ter, porque nem toda licitação ela é boa, nem toda oportunidade ela serve para sua empresa e nem todo contrato, por mais grandioso que ele pareça, ele vale o risco para você, tá? Porque um bom licitante não é aquele que participa de tudo, que você abre 10 licitações no dia daquele objeto e ele está participando das 10, mas está sempre perdendo, porque não adianta nada. É o cara que disputa, joga e nunca ganha, tá? Licitação é para aquele que sabe analisar, escolher e que pode entrar preparado. Certo, pessoal? Agora, para encerrar, eu vou passar, eu anotei aqui a tarefa prática dessa aula, tá? Você vai escolher um edital simples, você pode pegar preferencialmente relacionado à tua área de atuação, tá? Ou pode utilizar esse edital que eu disponibilizei para vocês aí como modelo. Você vai abrir o edital e vai tentar preencher a ficha simples com aquelas informações que eu passei para vocês acima. Vamos fazer a análise desse primeiro edital, tá bom? Porque ler o edital é prática, prática. Se você não conseguir entender na primeira leitura, lê de novo e vai lendo, porque o edital, a leitura, o entendimento, ele é uma construção, é a construção do teu ensino e do teu estudo. Tá certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar sobre os documentos básicos que vocês devem ter para participar de uma concorrência, para participar de uma licitação, para entender ainda mais o que está sendo solicitado no edital. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula do nosso curso Licitações do Zero. Vejo vocês lá.